Uma boa noite com a palavra de Deus. Primeiro, eu nunca vou fazer uma pregação dizendo, como muitos falam, tudo é só Deus. Nunca é só Deus. Uma palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 13, versículo 10. Primeiro, que aconteça que o evangelho de Deus precisa ser pregado a toda a nação. O evangelho de Deus precisa ser pregado por toda a nação. Agora, quem é que deve pregar esse evangelho? Somos nós. Pregar o evangelho para todo mundo. Vai pregar o evangelho de Deus, vai falar do mandamento de Deus, vai falar que nós precisamos permanecer firme no mandamento dele e obedecer Jesus Cristo. E outro também, como tira mais uma prova, como a palavra de Deus diz em Mateus 13, versículo 35. Para se cumprir a profecia, eu vou abrir minha boca e ensinar em parábolas. Então isso aqui tira a dúvida que não é só Deus. Para se cumprir a profecia, nós precisa abrir a nossa boca e ensinar em parábola. E hoje nós estamos sendo ensinados, nós somos aconselhados todo dia por Deus, por diante dos profetas, dos sacerdotes, dos discípulos. Então isso aqui é uma coisa importante, um conselho de Deus. Então todo mundo tem que entender, ninguém vai ter desculpa. Porque tem a palavra de Deus, tem a Bíblia, tem o catecismo, tem a igreja para estar aconselhando, como um provérbio 3, versículo 11, para dizer, meu filho, não despreze a minha correção, não despante quando eu te repreender. Hoje essa correção todo dia nós pega no grupo de oração, prega na missa, estudando a palavra de Deus, É um enviado por Deus, levando a palavra, nós pega a correção. Como a palavra diz, São Pedro diz, um homem cheio do Espírito Santo para ser o porta-voz de Deus. Bora ser o porta-voz de Deus, Bora ser o porta-voz de Deus. Como a palavra de Deus diz em Provérbio 12, versículo 17, o homem sincero não sei a justiça de Deus. Bora ser sincero. Quer falar sincero, eu preciso ser um homem honesto com Deus para anunciar a justiça de Deus. Isso aqui é muito importante. Que conselho lindo hoje que Deus está dando. Esse versículo que Deus colocou hoje na minha memória, na minha mente, na minha boca, para me falar por meus irmãos hoje aqui. Hoje a gente pode salvar a vida pelo WhatsApp, pela internet, pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, pelo seu WhatsApp, levar essa palavra de fortalecimento, de conselho. Como a palavra de Deus em Salmo 31, versículo 8, a dizer, eu vou te mostrar, te ensinar os caminhos que você deve seguir. Hoje a gente ser conselheiro de Deus. Não tem de ser conselheiro de Deus. Como a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8, essa é coisa muito importante. Com Deus ninguém se iluda, com Deus ninguém se brinca. Cada um vai colher que semeou. Quem semeia na carne, colhe a destruição. Quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Olha esse conselho que Deus está dando na carta de São Paulo também. É como São Lucas 10, versículos 16 e 17, vai dizer uma coisa muito importante. Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem despreza vocês, despreza a mim. Quem despreza a mim, despreza aquele que me enviou. Olha esse conselho de Deus hoje, gente. É o conselho de Deus, Deus está falando. Não é para desprezar a correção, é para permanecer na palavra. É para obedecer Ele, aceitar a verdade no seu coração. É a repreendida do sábio, que é uma canção do tolo.
Um homem sincero anuncia a justiça. Olha esse conselho de Deus lindo. Que conselho que o Senhor está dando hoje. Como a palavra de Deus diz em Apocalipse 22, versículo 9, São João diz: são servos igualmente vocês. Os profetas de Deus são aquele que guarda a profecia desse livro e se prostra diante de Deus para adorar. Olha que lindo esse conselho de Deus. Como na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 2, São Paulo vai dizer: nós somos a carta de Jesus, testemunho de Jesus, não escrevida por tinta, mas sim em espírito. Hoje eu estou sendo a carta de Jesus, estou sendo um testemunho. Nós somos a carta. Cabe você querer essa carta. Como o Catecismo da Igreja Católica, na página 1280, dizem uma coisa muito importante. O ser humano tem de obedecer ao julgamento de Deus que está escrito nesse livro divino. Nós pegamos o julgamento de Deus todo dia. Quando nós lemos a palavra, recebe o julgamento de Deus. Quando a pessoa está levando a palavra, você está recebendo o julgamento de Deus falando na boca dos profetas. Mas também esse versículo aqui na primeira carta de São João, capítulo 4, a tirar uma dúvida. Nem todo que chegar na sua casa dizendo que tem Espírito de Deus não é para acreditar. Observe primeiro a vida dele. Aí você sabe se ele está sendo enviado por Deus. Porque falso profeta está vindo para o mundo afora. Então, quem vai ouvir esta pregação, você tem que saber como é minha vida no dia a dia. Se eu estou sendo enviado por Deus hoje aqui. Eu tenho só a agradecer meu Senhor Jesus Cristo. Amar, permanecer na verdade, permanecer no mandamento. Afastar do mal e praticar o bem, que é obedecer a Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer hoje é obedecer a Jesus Cristo. A melhor coisa é nós adorar mais Jesus Cristo, respeitar Ele mais. Jesus, Ele amou, entregou por nós, morreu naquela cruz, pagou pelos nossos crimes, pagou pela nossa iniquidade. Ele lavou as nossas chagas. E essa chaga está dentro da casa de oração de Deus. Se você quiser ser curado, vai para dentro da oração. Fica lá ser curado, que Deus vai te tocar, a chaga dele vai te curar. Não sei qual é a cura que você está precisando, se é a cura da bebedeira, do seu adultério, ou da sua fornicação, né? Mas Deus hoje está chamando para te curar todo dia. Jesus fala comigo, com você todo dia. É assim, meu filho, eu não quero desse jeito, quero você desse jeito. Não quero você praticando as impurezas, eu quero que você pratique o meu mandamento. O Senhor chama nós para nós ser santo, repressivo, como lá na primeira Efésios 1. Bendita seja Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que fez nós antes de existir, para ser santo, repressivo. Esse conselho todo dia nós pega. E nós sabemos que é o 10 mandamentos de Deus, e ninguém a ter desculpa. Palavra da salvação. Amém, Senhor.